Bom dia. Bom dia, quase tarde, né? Eu sei que é meio complicado. Ai, professor, última aula, física, dá vontade de sair correndo. Dá, eu sei. Mas, se nós estamos aqui em busca dos nossos sonhos, a gente não pode esmorecer. Que enquanto você sai correndo com medo, tem gente que fica. Tem gente que continua. Então, saiba que nada é de graça. Tudo é com o nosso esforço mesmo. Quantas vezes a gente não parou para pensar, o que eu estou fazendo? Para que isso tudo? Para que a gente tenha independência, para que a gente possa conseguir tudo que a gente pensou. Não em face do dinheiro, porque o dinheiro não é tudo. O dinheiro é uma parte do que você precisa, mas principalmente o que você vai conseguir com o vestibular. E hoje em dia, muito difícil para quem tem só o ensino médio. Imagine quem não tem uma graduação. Então, vamos hoje na página 67 aí do nosso caderninho. Hoje nós vamos falar de uma parte light da física. Por que light, professor? Galera, tem um conteúdo prático, tem um conteúdo teórico importante e, principalmente, as fórmulas, elas são poucas. Ah, professor, que bom, né? Na realidade, isso aqui é o mais perigoso, porque quando a gente diz que as questões são teóricas ou que exige um conhecimento teórico, fazer como o Valmir falando sobre os temas interdisciplinares, eu vou falar muito aqui hoje de biologia. Eu vou falar muito do que vocês aprendem em biologia e que vão aprender quando forem da área de saúde, por exemplo, principalmente relacionado à óptica da visão. A óptica da visão que, tecnicamente, a gente tem problema de vista, isso é genético e tal. Sim, mas dá para a gente corrigir esses defeitos? Com certeza. E esses defeitos da visão, eu venho martelando há longos anos nas provas do Enem, tive muito sucesso nos vestibulares passados, e mais uma vez eu trouxe aqui a identificação para que a gente possa trabalhar. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês entendessem é que lente nem sempre é só isso aqui, ó, de óculos, ou uma lente de uma luneta, ou uma lente de um projetor. Não, a gente pode ser isso aí, ó. Vocês estão vendo que é um copo, né, uma taça, e essa taça, não sei nem que política é esse aí, mas já deve estar preso. E essa taça, vocês podem observar que está de cabeça para baixo a imagem dele, não é isso? Observem que a imagem dele está de cabeça para baixo menor. A taça está funcionando com uma lente. Observe que não necessariamente a gente precisa realmente de uma lente. A gente precisa de duas interfaces, pode ser uma curva e outra plana, ou as duas curvas. Professor, pode ser as duas planas? Não, aí não seria lente. Aí é lâmina de faces paralelas, que é outra coisa. Quando você olha, por exemplo, numa lâmina de vidro, você está vendo a imagem do que está por trás da lâmina de vidro. Tanto que se você tiver numa vitrine, tanto você vê o que está atrás como o seu reflexo. Então, ele tanto faz uma refração como uma reflexão, mas não é o que eu quero. Eu quero superfícies curvas, por isso a lente esférica. E a lente esférica pode ter uma face plana, como eu já disse, e uma face curva, côncava ou convexa. Professor, que diabo é isso mesmo, hein? Côncava. Vamos lá. Concha. Quando todo mundo aqui já deve ter visto uma colher, a parte interna da colher
é a parte côncava, ok? E a parte externa da colher é a parte convexa. Professor, a gente já viu isso em espelhos, isso mesmo. Só que com relação aos espelhos, nós usamos o que lá? A reflexão. Aqui não, a gente vai usar a refração. A luz atravessa a lente, né? Atravessa a interface. Tudo bem? E aí você tem a primeira classificação e, obviamente, a nomenclatura das lentes. Vocês podem ver que as bordas das lentes, elas podem ser finas ou grossas. Professor, borda fina, observe aqui, ó. Você pode observar que a parte de cima, ela é mais espessa do que a parte central. Isso quer dizer que ela é uma borda grossa. Aqui a parte central é mais espessa do que as extremidades. Então, aqui você tem uma borda fina. Bordas grossas, bordas finas ou espessas e delgadas. E aí você tem a nomenclatura. Lembra que eu disse que pode ser uma face plana ou uma face curva? Na primeira você tem duas o quê? Côncavas. Duas partes côncavas. Então, você vai chamar ela de bicôncava. Você pode observar, na outra, você tem uma face plana e uma face côncava. Plano, côncava. E a última aqui, convexo-côncava. Professor, eu posso guardar, e isso é um bizu de cursinho já, viu? As bordas grossas, você sempre termina com a palavra côncava. E as bordas finas, você sempre termina com a palavra convexa. Pode ver, ó. Biconvexa, plano, convexa, côncavo, convexa. Professor, eu sou míope. Minha dificuldade é de ver o quê? De longe. Então, se a sua dificuldade é ver de longe, o que é que a lente tem que fazer por você? Aproximar. Uma vez eu estava no shopping, sentado, porque eu adoro prestar atenção nas pessoas no shopping. A gente solta a mulher e as filhas, aí fica lá. Aí eu prestando atenção, tinha duas senhoras. Uma pegava e disse, fulana, olha aqui o preço aqui dessa blusa. Aí ela fazia assim, ó. Aí a outra, deixa eu ver. Aí nós sabemos que as duas têm dificuldades totalmente opostas, né? Uma tem dificuldade de ver de longe, por isso, ó, aproxima. Ela deve ser míope, com certeza. E a outra tem dificuldade de ver de perto, é aquela que falta a mão, né? Que aí você tem que afastar o máximo possível. Aí tem duas possibilidades para essa outra senhora. Ou ela é hipermétrope, já nasceu com isso e desenvolveu, ou ela é presbíope. Professor, que nomes bonitos. Exatamente, a pessoa, o nome do meu filho é hipermetropia. Olha que coisa mais fofa. E presbiopia. Volte aqui, olha aí que coisa mais legal, você dando uma sova num menino desse. Presbiopia e hipermetropia não são a mesma coisa. Mas não é dificuldade de ver de perto? É, mas são considerações, são defeitos, não vou nem dizer doenças distintas, tá? A pessoa com presbiopia, passado do tempo, assim, depois dos 50, como o Fábio Frota, Fábio Frota foi quase meu professor. Quase. Faltou só um ano. Olha, então o Fábio Frota passou dos 50. Então, o professor de educação física deve lembrar lá, quando ele fez a educação física, que a gente já começa a perder uma das proteínas da elasticidade do músculo, que é a elastina. Os músculos vão ficando flácidos. E aí, tem uns musculozinhos no globo ocular, mais próximos do cristalino, que fazem a adequação entre distante e próximo. E esses músculos vão perdendo elastina. E aí eles deixam de funcionar como normalmente funcionavam. Então, a pessoa que vê de longe, por exemplo, vê de longe. Se eu tirar aqui,
é claro que eu não vejo nem um palmo à frente do meu nariz, porque eu tenho uma miopia de 4,5. A minha irmã tinha 12, era uma topeira, né? Mas tudo bem. 4,5, vamos aproximar para 4, tá? Significa que eu só enxergo literalmente um palmo à frente do meu nariz. 25 centímetros, sem o óculos. Com o óculos, eu enxergo até o infinito. Não, estou brincando. Com o óculos, eu consigo enxergar a cabine, que eu nem tinha visto, tinha uma cabine lá atrás. A cabine de som. E o rapaz está dando tchau para mim. Tá não, que ele não está nem me vendo. Beleza? Então, eu posso dizer que, de longe, a minha lente aproxima. E o hipermétrope, a lente afasta. Comportamento óptico. Galera, quem nunca? Ixi, eu já brinquei dessa brincadeira. Quem nunca brincou de Estrela da Morte com uma lupa? Nunca? Pois eu brincava. Tinha as formigas do mal. Eu era o Darth Vader. Não é o problema, eu gosto do Darth Vader. E aí eu vinha com a minha lupa. Olha que homem ruim. Aí eu... Aí vinha fazendo, né? O laserzinho com a lupa matando as formigas. Menina é ruim, né? Malvado. Não, mas era criança, estava aprendendo física, né? Estava aprendendo física com uma lupa. Eu posso fazer isso com meu óculos? Não. Porque a minha lente não é a minha lente não é convergente. A lupa é. A lupa eu boto e ela forma um pontinho. Está aqui, ó. Olha a primeira descrição. Uma lente. Você compra uma lente para usar no ar ou dentro d'água? Professor, peraí. A gente está perto do almoço. O senhor está fazendo tanta pergunta doida. A gente compra uma lente para usar no ar. Claro, você nunca comprou uma lente para usar na piscina. É óbvio. Por sinal, o míope não é desse mundo, tá? O míope era para morar num mundo de grande refringência. Nós somos da água. Na água, nós não precisamos de óculos. Sério, porque eles são o meio mais refringente, a gente fica lá, enxerga sem óculos. Então, você compra um óculos, normalmente não, com certeza para usar no ar. E olha o comportamento da borda fina. É um comportamento convergente, com uma lupa. Já no caso da minha lente, se eu colocasse aqui, ela ia ser assim, ó, divergente. Tem uma piadinha extremamente besta. Mas eu não gosto de contar piada, não, porque eu sou o tipo de professor que conta piada, eu tenho que avisar que terminei, certo? Porque eu fico assim, às vezes eu conto para minha esposa, ela fica... E eu digo, acabou. Não tem mais nada, é só isso mesmo. Então, eu preciso de uma lente divergente, porque se eu não tiver essa lente, eu não vejo gente nenhuma. Ô, gente, não. Eu preciso da lente divergente. Olha, péssimo. A fome bateu. Os neurônios não conseguem mais nem se juntar um com o outro. E o professor vem contar uma piada infame dessa. Eu não sei como vocês não jogaram, foi um lápis em mim. Calma, eu estou de óculos, eu estou vendo de onde vem o lápis. Então, nós temos dois comportamentos ópticos. O comportamento convergente e o comportamento divergente.
comportamento divergente, comportamento convergente. Eu acho que tem na página 68 ou é 67, 67, tem uma tabelinha em branco, vejam aí. Índice de refração da lente, acharam aí? Acho que é 68. Isso? Então, na página 68, tem uma tabela que tem assim, deixa eu ver se eu me lembro. Bordas finas, beleza? E embaixo, bordas grossas ou espessas. Acharam? 68? Beleza, ótimo. Delgadas e espessas. Em cima, tem índice de refração da lente maior do que o índice de refração do meio, concordam? E eu que sou cego. Ó, índice de refração da lente maior, que é o NL, maior do que o N meio. E na outro quadradinho tem NL menor do que o N meio. Beleza? O que é que eu tenho que botar aí nas lentes de bordas? A primeira é o quê? Delgada, é? Delgada é fina, né? Qual é o comportamento normal de uma lente de bordas finas? Qual é o comportamento normal de uma lente de bordas finas? Convergente. Então, você vai botar aí o termo convergente no primeiro quadradinho, no primeiro retângulo, né? Lentes de bordas espessas é o contrário. Lentes de bordas espessas, qual é o comportamento óptico? Divergente. Professor, e na outra coluna, como é que eu devo fazer? Inverte. Professor, quer dizer que se eu mudar o meio, a lente muda? Com certeza. Então, a lente que antes eram de bordas delgadas era convergente, passa a ser agora divergente. E a lente de bordas espessas, que antes era divergente, passa a ser o quê? Convergente. Professor, é difícil a gente imaginar isso, né? É, mas cuidado. A UES, muita gente despreza a UES. Não desprezem. A UES é excelente, tanto pela parte da licenciatura. Ah, professor, mas tem muitas greves. Tem greve em toda a universidade pública. Então, você tem que aprender a lidar com isso. Mas a UES não pode ser menosprezada. E a UES, uma vez, eu me lembro que ela cobrou, ela botou no meio do ano, e depois no final do ano, então são 2 vestibulares, né? No meio do ano ela colocou um espelho dentro d'água, muda o foco? Não, o espelho não. Mas uma lente dentro d'água muda o foco? Sim. Porque a lente usa o índice de refração. E se ela usa o índice de refração, ela muda o comportamento óptico, inclusive muda o foco. Tá certo? Não esqueçam disso. O centro óptico é o centro geométrico da lente, né? Você tem aqui as duas faces, os 2 raios e, claro, o centro óptico, que é o centro da lente. Pergunta que eu faço a vocês, futuros universitários. Prestem atenção. As duas faces, elas podem ser de 3 maneiras. Plana, côncava ou convexa. Plano, côncavo ou convexo. Por isso que tem aquela nomenclatura, plano côncava, plano convexa, tá certo? Mas são 2 interfaces, por isso que você tem que dar 2 nomezinhos. Vamos construir imagens. E eu gostaria de que vocês acompanhassem pela apostilazinha também, que tem tudinho. As lentes convergentes, elas funcionam como se fosse o espelho côncavo. Mas a gente não precisa pensar muito nisso, não. Dá para a gente construir facilmente. Ó. O raio de luz vem paralelo ao eixo principal e converge para o foco. O raio de luz passa pelo foco e vai paralelo. Observe essa imagem.
essa imagem ela é menor, real e invertida. Na sequência melhor de guardar é o Rem menor, real, invertida e menor. Professor, me diga, onde é que eu aplico uma lente dessa na minha vida? Você olha para uma pessoa que tem 2 metros. O seu globo ocular precisa ter 2 metros para projetar a pessoa na retina? Não. Então, o nosso cristalino funciona como uma lente convergente, onde a imagem vai ser projetada na nossa, vamos dizer assim, superfície fotossensibilizadora, que é a retina. E aí você vai ter real, invertida e menor. Notem que ele está 2 vezes maior do que o foco. A mais do que 2 vezes. Então, ele está distante 2 vezes do foco, a mais do que 2 vezes do foco. Se ele estiver sobre 2 vezes o foco, a imagem vai ser real, invertida e do mesmo tamanho. Real, invertida e do mesmo tamanho. Ri do mesmo tamanho. Se ele está agora entre uma distância menor do que 2 vezes o foco, olha como é a imagem. Real, invertida e maior. Galera, preste atenção. Onde é que eu tenho uma imagem dessa? Os projetores. Lá dentro tem uma, vamos dizer assim, uma imitação do meu slide. Essa imitação, que foi passada via Wi-Fi ou cabo, ela vai ser colocada no projetor, que ilumina na tela. Por sinal, já guardem isso. Toda imagem real, ela é invertida. E toda imagem real, ela pode ser projetada. Eita, professor, é muito decoreba, né? Não. Na realidade, eu só queria que vocês guardassem o seguinte. Todas as imagens podem ser construídas, vocês viram que pode. Mas, realmente, se você não fizer uma analogia com os espelhos, fica um pouquinho mais demorado para você guardar. Mas não tem grande problema. Real invertido e menor, real invertido do mesmo tamanho, real invertido e maior. E quando ela está entre o foco e o centro óptico? Olha como é a imagem. Ai, não, isso aqui é da lente divergente. Foi mal. A lente divergente, olha como é a imagem. Ó. Peraí, cadê a outra? Peraí, tem outro. Está aqui. Essa aqui primeiro. Está aqui o meu objeto entre o foco e o centro óptico. Olha como é a imagem. Vocês lembram da minha lupa, do Darth Vader? Está aí, ó. A lupa, quando você coloca ali, você aumenta ou não o tamanho do objeto? Aumenta. Ela cria uma imagem real? Não, professor. Uma imagem virtual. Por que ela é virtual? Porque ela é formada pelos raios virtuais e não reais. Mas não precisa pensar assim, não. É porque ela é direita mesmo. Eu disse que toda imagem real não é invertida, assim como toda imagem virtual é direita. Está aí, ó. Virtual, direita e maior. E a minha lente divergente. Eu sei que não dá para vocês verem meus óculos e meus olhos daí, porque a lente já diminui o tamanho dos meus olhos. Mas se vocês pudessem, na hora que eu tirasse aqui, meus olhos não aumentariam tanto, mas aumentaram um pouquinho. Por quê? Porque como essa lente não é uma lente divergente, essa lente divergente vai criar aqui imagem virtual, direita e menor. Olha aí meus olhos. Diminuíram. Quem não viu, pensa que viu. Vai. Por quê? Porque eu tenho problema de ver de longe. Então, o que é que a lente faz por mim? Aproxima, está aqui, ó. Já no caso da hipermetropia ou da presbiopia, né? O problema não é ver de perto, né? Falta de braço para você afastar. Está aqui, ó.
Olha como ela afasta. Professor, mas isso também não é uma lupa? É. A lupa é chamada de microscópio simples. Quantas pessoas aqui já devem ter observado o microscópio composto, que é aquela que tem a objetiva e a ocular, né? A objetiva perto do objeto e a ocular perto do olho. A objetiva, ela aproxima um pouquinho e a ocular aumenta. A mesma coisa da luneta, ela puxa o objeto e aumenta. Tem dois tipos de luneta, por sinal. A luneta de Newton e a luneta de Galileu, que são estilos diferentes, mas não está no nosso roteiro hoje. Está aí a lente convergente normal, né? Ela vai aumentar o tamanho da imagem, a lupa. Está aí de novo, ela aumentando o tamanho da imagem. E aqui a lente divergente, que foi o que eu pedi para vocês lembrarem aí em relação ao meu óculos. As lentes divergentes, elas aproximam e as lentes convergentes, elas afastam. Aí, gente, é um quadro de convenção, que também é o mesmo quadro de convenção dos espelhos. Basta você seguir um plano cartesiano, vai. Plano cartesiano são coisas que a matemática inventa, né? Para a gente dizer que a gente sabe entender o espaço. Então, o plano cartesiano, está aqui o eixo das abscissas, né? O eixo horizontal e o eixo das ordenadas, não é assim? O eixo das abscissas, para cá, estou olhando aqui para a tela, vamos supor, para cá são valores o quê? Para cá, para cima, para baixo. Então, pronto. É a mesma coisa aqui. Se você tem uma imagem para cima, ela é positiva. Se você tem uma imagem antes da lente, aliás, se tem uma imagem virtual, você tem um pelinha negativo, que pelinha é a distância da imagem à lente. Se você tem uma imagem real, o pelinha é positivo. Então, isso aí é nada mais do que um plano cartesiano. Agora, quando vocês estiverem fazendo aí na área de saúde, pessoal da medicina, por exemplo, a minha aluna é minha médica hoje em dia. Eu converso muito com ela. Mas ela diz uma coisa que ela nunca esqueceu, porque quando eu falo isso, é exatamente para os médicos, os futuros médicos, vão dizer assim para os seus pacientes: olha, você tem 4,5 dioptrias. Aí o cara diz: o quê? Eu estou com uma doença muito grave, né? Porque a gente chama vulgarmente de grau. Vulgarmente de grau. Mas aqui a gente chama a vergência da lente de dioptria, que é justamente quando o médico vai aviar a consulta para enviar para o optometrista, que vai polir e vai entregar a lente para você. Então, ele vai mandar essa mensagem. Então, por isso que, por favor, não chamem mais de grau. Chamem de dioptria. Aí, professor, isso é besteira. É, mas quem vai entender, os entendedores entenderão, né? Fazer que nem o outro. Porque, na realidade, isso tem a ver com o posicionamento que você dá para a sua lente. E eu gostaria muito que, quando vocês olhassem para essa fórmula, é como se estivessem, vocês, futuros médicos, estivessem mandando uma mensagem lá para o optometrista. Você aviou uma consulta com a mensagem. Instrumentos ópticos, está aí a lupa, né? Que é o microscópio simples. O microscópio composto, que a gente já falou também. A luneta, essa é a luneta astronômica. E essa equação dos fabricantes de lente, que também tem na sua apostila. Essa equação é estranha. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa. Ela é que vai identificar qual é o comportamento matemático da lente. Se é um comportamento convergente ou divergente. Eu às vezes brinco muito, que eu digo que a matemática inventou uma coisa muito boa, que é a regra de 3. Quando você não sabe nada,
Parece que um milagre acontece, Jesus desce, bate na sua cabeça e diz, é regra de 3. E sai. Mas aqui, infelizmente, não é só regra de 3. Tem uma parte física e uma parte geométrica. Aí o aluno diz, poxa vida, se já a física já é complicada, ainda junta a geometria. Pois é, tem 2 partes aí. Por que eu estou sendo tão amoroso com essa fórmula? Pode botar aí uns coraçõezinhos nela, sei lá, umas florzinhas. A US adora. Só não vou fazer o US, não. Beleza. Mas eu estou dizendo porque a US gosta muito dessa fórmula. E na primeira fase, viu? Por isso, se você está pensando, seus objetivos também na US, o professor já caiu no Enem? Já, mas ele deu a fórmula. Ele botou a fórmula para você interpretar. Mas na US, não. Na US, ela cai identificada com a fórmula mesmo, que você tem que saber. Porque, galera, a US é um vestibular o quê? Tradicionalíssimo. Assim como os vestibulares particulares. São tradicionais. Por mais que você chegue no vestibular, ciências da natureza. Não. É para você aplicar fórmulas. Os únicos realmente, por exemplo, no Enem, matemática, física e química tiveram que se adaptar. Porque o Enem foi feito para a área de humanas. Matemática, química e física tiveram que se adaptar porque eram muito tradicionais nos vestibulares. E aí a gente mudou o foco. Mudou para fazer o quê? Para fazer uma análise do nosso cotidiano, da nossa prática. Globo ocular, vamos lá. Eu não preciso de muita coisa não, certo? Eu preciso que vocês reconheçam a córnea, que é essa parte aqui externa, ó. Os músculos ciliares, ó. O nosso cristalino, que é uma lente o quê, hein, gente? Olha aí. Convergente, muito bem. Uma lente convergente. A pupila, a retina, que é aqui essa região fotorreceptora, e o nervo óptico para enviar. O melhor exemplo de defeito da visão sou eu mesmo. Eu sou míope, tenho astigmatismo, tenho fotossensibilidade, talvez pelo astigmatismo, sou estrábico. Professor, o senhor é quase cego, quase. E agora, depois dos 40, tenho presbiopia. Então, só faltou eu ter hipermetropia. Mas por que eu não tenho hipermetropia? Porque a hipermetropia e a miopia são coisas opostas. Então, nós vamos perceber que esses defeitos da visão são do nosso cotidiano, da nossa prática. Então, se você observar aqui, por exemplo, você consegue ver de longe e de perto, normalmente. Professor, o meu olho, à medida que eu vou aproximando, o meu olho não pode ficar se afastando. Vocês já viram aqueles desenhos animados dos Animaniacs ou as do Lobo, que quando vê passar uma mulher muito bonita, os olhos saltam? Justamente para focalizar melhor. Mas, na realidade, é porque o nosso globo ocular não vai fazer isso. Quem faz isso pela gente é o músculo ciliar, que ele aperta o cristalino. Então, na medida... Pronto, estou vendo lá longe o rapaz lá dali, do som. Eu estou vendo o rapaz do som, eu tenho o meu cristalino relaxado, os meus músculos ciliares estão relaxados. Mas, se ele estiver se aproximando, à medida que ele vai aproximando, meu olho não vai saltando. Eu tenho que adaptar o meu cristalino. E o meu cristalino adaptado é o quê? Ele vai ficando mais gordinho, mais contraído. E à medida que ele vai ficando isso, eu vou focalizando de novo na retina. Difícil? Não. É porque nós normalmente conseguimos ver de longe e de perto sem precisar correção de lente. Se nós precisarmos de correção, a gente vai utilizar aqueles tipos de lentes que nós falamos. Mas sem correção é você visualizar uma pessoa muito distante e perto,
25 centímetros, porque se você aproximar mais, você desfoca. Não tem condições de você botar bem aqui, né? Eu disse até brincando daquela senhorinha, mas não tem condições de você colocar bem mais próximo. Por isso que quem faz isso por você são os músculos ciliares. Aí você tem o posicionamento da minha imagem, do palhaço aí, na parte da retina, e meu músculo ciliar está relaxado, que é o chamado ponto remoto. Se ele está mais próximo, você tem um músculo ciliar mais contraído. E aí você tem o posicionamento sobre a retina. O músculo relaxado, como eu disse, e o músculo contraído, quando ele está próximo, quando ele está distante. Detalhe, todos esses slides vão estar disponíveis depois, tá certo? Então, não precisa você ficar preocupado em tirar foto, nada. Porque esses slides aí foram preparados, já entreguei para o Fábio. Defeitos da visão. Isso aí é da córnea. A córnea, quando ela é assimétrica, nós chamamos de astigmática. A gente vê tipo um borrão. Professor, posso ter astigmatismo só? Pode. Não necessariamente um outro defeito. Mas quem geralmente tem miopia ou hipermetropia tem astigmatismo. Geralmente, não é uma coisa que vai acontecer sempre. Professor, eu posso ter um olho míope e outro hipermétrope? Posso. Uma vez eu pensava que o menino tinha um tumor na cabeça, porque o míope e o hipermétrope é totalmente ao contrário. Mas eu conversando com minha ex-aluna, ela disse, não, é às vezes normal. O problema é que na construção histológica, eles foram para lados diferentes. Eu tenho uma filha que tem um olho normal e outro míope. Um é sem lente. Ele usa uma lente, na realidade não é sem lente, né? Porque senão ia ser assim, né? Uma com a lente normal de vidro e a outra com lente para míope. A miopia, capacidade de você não conseguir ver de longe e a imagem se forma antes da retina. Como é que eu corrijo? Lente divergente. Por quê? Por que a imagem se formou antes da retina? Tem duas possibilidades. Eu ouvi uma aí já. O cristalino ser muito refringente. Aí ele puxa a imagem para frente. E o globo ocular ser alongado. Também pode acontecer isso. Por exemplo, eu disse que minha irmã é uma topeira. Era topeira. Porque ela tinha 12. Juro que ela tinha 12. Fundo de garrafa mesmo, né? Aí o que é que aconteceu? Quando ela passou pela puberdade, não sei o que foi que aconteceu, mas acho que hormônio, alguma coisa assim, ela passou para miopia 0,5. Professor, sem cirurgia, sem nada. Só se foi uma cirurgia divina. Porque não foi da noite para o dia. Possivelmente era o cristalino dela, que era muito refringente. E aí perdeu a refringência por causa de algum hormônio, alguma coisa assim. Eu nasci com 4,5. Devo morrer com 4,5. Justamente por quê? Porque eu tenho uma miopia que meu globo ocular deve ser alongado. Meu globo ocular alongado faz com que eu não tenha correção, a não ser pelo processo de cauterização, né? Que você corta um pouquinho assim para reposicionar. Bom, em um olho, eu disse que eu tenho miopia, astigmatismo, sou um pouco estrábico. Gente, estrábico é aquele mesmo, certo? Olho de terça para quinta. Né? Aquela que você olha assim, eu não gosto nem de falar isso, mas eu tinha um professor, gente, pelo amor de Deus, eu jurava que ele falava comigo. Ele olhava para mim, fazia assim, mas ele estava olhando para outra pessoa lá perto da porta. Meu Deus do céu. Aí o que é que acontece? Vamos lá, miopia. Eu não posso ter miopia e hipermetropia. Não pode. No mesmo olho, não. Porque são coisas totalmente opostas. Pode ver, ó, a miopia
E olha a hipermetropia. A formação da imagem é depois. Mas, professor, o senhor não disse que pode ter dificuldade de ver de perto? Posso. Mas aí eu vou usar, não sei se vocês lembram, quando a vovó usava o bifocal, que era em cima e embaixo tinha tipo uma meia-lua. Hoje é o óculos para leitura, que o pessoal diz, eu tenho um óculos para leitura, não gosto de usar. Porque ficar tirando, ficar botando, eu vou perder os 2 óculos. Né? Aí eu digo para vocês, nesse caso, você tem, não pode ter os 2 ao mesmo tempo, mas miopia, astigmatismo, estrabismo, fotossensibilidade, eu digo porque é mais ou menos por causa do astigmatismo, tá? Antigamente eu usava só óculos escuros. Eu ainda uso, mas eu uso em menos quantidade porque os locais que eu vou são mais escuros. Mas eu não posso ter os 2, hipermetropia e miopia. São os únicos que não podem mesmo, tá bom? O astigmatismo, né, que a gente já tinha falado, as lentes esferocilíndricas, é a assimetria da córnea. E a presbiopia, que é uma espécie de hipermetropia por causa dos músculos ciliares. Tudo isso nós já falamos. Olha como a gente já vai, que foi a fase do envelhecimento que eu falei, para os exercícios. Fábio, só no WhatsApp. Antes de mais nada, acho que eu já falei isso para vocês, quem já assistiu minhas outras aulas sabe. A prova do Enem, ela é tipo uma maratona. Que você vai chegando nas últimas para fazer a prova. Nas últimas forças você vai chegando para fazer a prova. E aí eles te forçam ao máximo para saber se você ainda é capaz de sobreviver. Essa é uma questão fácil, mas que você só precisa ler com atenção. Porque, gente, as questões do Enem você começa a ler e não lembra mais nem do nome. Porque às vezes são enormes. Tenha paciência. Eu sou professor da escola pública, só que lá eu ensino linguagens e códigos. Eu sou meio perturbado. Aí eu digo, por exemplo, na linguagem e códigos, dá para você começar de baixo para cima? Dá. Dá para você começar pelo comando e ir para a questão. Mas física não dá. Física você tem que ser linear. Porque pode estar até na resposta aí no texto. Olha aí. Entre os anos de 1028 e 1038, Al-Hazen Ibn Haytham escreveu sua principal obra, o Livro da Óptica, que, com base em experimentos, explicava o funcionamento da câmara escura. Câmara escura, para quem não lembra, não tem lente, tá? É só um orifíciozinho, o objeto vem, né? A imagem, né? O objeto não. A imagem vem e vai ser projetada no final da caixa. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura retirada dessa obra, isso aqui é uma tenda, não sei se dá para ver, é uma tenda que ele está vendo aqui um mirante que está sendo projetado na tela. Tem um buraquinho bem aqui, está sendo projetado na tela. Na figura retirada dessa obra é representada a imagem invertida de edificações em tecido utilizado como anteparo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde retina, gente. Eu não disse que era como é que eu digo, a região fotorreceptora do nosso globo ocular. Então, a retina. O cristalino, ele é o quê? A lente. Não tem lente na câmara escura. A córnea é aquela parte da frente, que pode ser, né, assimétrica. Aí, a lente, que foi a pergunta que me fizeram aqui,
Perguntaram o seguinte, ó. Como é a lente de alguém míope e astigmático? Ela é chamada de esferocilíndrica. Ou seja, é tirada de um cilindro, o molde, para fazer uma lente divergente. Ou seja, uma lente de planos divergentes. Nesse caso, ela tem que ser tirada de um cilindro. Por isso que o médico, quando aviar a consulta, diz ou pede lentes esferocilíndricas. Então, o item... pupila. Para que serve a pupila? A luz, exatamente. Quando você está numa região escura, a sua pupila aumenta para entrar mais luz. Quando você está numa região clara, a sua pupila diminui. Lembra do gato? Aliás, eu tenho uma gata preta, que parece que às vezes ela está endemoniada, porque os olhos ficam pretos. E aí ela começa. Louca. Parece uma bola. Ontem eu quase me assustava com ela, que eu fui descendo a escada, parecia um tapete no chão de preto e grande, porque ela come até deitado, para você ter uma ideia. Eu vou dizer uma coisa, até para ser gato tem que ter sorte. Qual a melhor definição de penumbra e sombra quanto à luz? Turma, importante essa pergunta. Por exemplo, se eu pegar a minha mão agora e colocar aqui, eu vou estar vendo duas coisas. Professor, espera aí, eu só estou vendo minha mão. Calma. Espelhos do medo, né? Não. Eu estou vendo só a minha mão, mas é a penumbra dela, que ao redor é mais clara, e a parte central é a sombra, que é mais escura. Por quê? Porque essas lâmpadas aqui, elas estão funcionando como lâmpadas com tamanho considerável. Mas se eu desligasse a luz aqui, deixasse só a lâmpada do celular, eu ia produzir só sombra. A sombra e a penumbra, elas se diferenciam justamente pela capacidade de passar a luz. A sombra, ela é mais escura, porque passa menos luz. E a penumbra, ela é escura, mas nem tanto, porque ela passa uma parte da luz e outra não. O sol, por exemplo, ele cria regiões de sombra e penumbra. Quando você tem, por exemplo, um eclipse, o eclipse solar, por exemplo, quando ele está no cone de sombra, você tem um eclipse total. Quando você está no cone de penumbra, você tem um eclipse parcial. Eu me lembro, eu não, né? Meu avô contava, que acho que foi em 1919, teve até aquela comprovação de Einstein. Vieram para cá, não sei se foram os ingleses, os americanos, para Sobral, United States of Sobral, né? E aí, em Sobral, tem até um marco do eclipse e tal. Esse marco do eclipse foi justamente que para as Ilhas Canárias, que lá também ia haver um eclipse total, e aqui no Ceará, em especial em Sobral, também ia haver um eclipse total. E cada um, eu acho que os ingleses foram para Ilhas Canárias, os americanos vieram para Sobral. E eles comprovaram uma das teorias de Einstein, que é justamente que a luz ela pode sofrer curvatura no espaço-tempo devido ao campo gravitacional. Por sinal, se você quiser se divertir com física, leia física moderna. Física moderna é a melhor parte, mas não cai no Enem, infelizmente. O Enem vai cair justamente tudo menos física moderna. A UFC antigamente cobrava física moderna, e era legal, era show de bola. Mas como a UFC não tem mais vestibular há muito tempo, significa que você vai ter que seguir o Enem. Agora, quer se divertir? Eu poderia passar aqui um semestre, como eu passei na universidade, um semestre com a minha professora lá de física moderna, ela não escreveu uma coisa na lousa, só conversando com a gente. E me arrepio todinho. Universos paralelos, buraco de minhoca. É só coisa legal.
que a gente não vê. A gente só vê lá na faculdade. Então, se você quiser, né, física, mas é bom fazer física mesmo, viu? Física é laço. Começa 20, só termina 2. Eu me lembro eu não terminei na UES, eram 20 que entraram, e todo mundo alegre, satisfeito. No primeiro semestre só ficaram 10, depois do primeiro semestre. Eu sei que, para encurtar a história, todo mundo, né, na UES, letras, o pessoal, nutrição, física, que só tinha eu e meu colega, o Max, lá do outro colégio, que a gente se formou na UES. Engraçado, porque física é brilhante, a parte física moderna. A parte tradicional é um pouquinho enfadonha, mas o Enem não cobra só a parte tradicional. Essa é a segunda mesmo, é? Não sei se está na ordem. É? Uma pessoa com visão perfeita observa um adesivo de tamanho igual a 6 milímetros, grudado na parede na altura de seus olhos. Está aqui o adesivo, né? Ó. A distância entre o cristalino do olho e o adesivo é de 3 metros, ó. Supondo que a distância entre esse cristalino e a retina, cristalino e retina, onde se forma a imagem é igual a 20 milímetros, o tamanho da imagem do adesivo formada na retina é. O desenho já nos prepara para fazer uma regra de 3. Ele já está preparando a gente para fazer isso, ó. Semelhança de triângulos. Porque você tem o adesivo, a imagem, que são as duas bases do triângulo. E tem as duas alturas. Então, ele já está me preparando para isso. Só que tem um probleminha. Não se trabalha com unidades diferentes. Se aqui está em milímetros e aqui está em milímetros, e a resposta está em milímetros, é bom que eu transforme isso aqui para milímetros. Tudo bem? Então, não esqueça. A primeira coisa que você tem que fazer, não trabalhe com unidades diferentes. Foi o que eu fiz aqui, ó. O tamanho da imagem e o tamanho do objeto, a distância da imagem, a distância do objeto. Então, o tamanho da imagem está para 6, 20 está para 3.000. Se você fizer aqui, né, produto dos meios igual ao produto dos extremos, se você fizer aqui, vai dar 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. Resposta C de corvo. Posso passar? Pronto, digníssimos. Vou cantar. Estou brincando. Mas termine logo, senão eu vou cantar. Oh, coisa boa, né? Olha aí, vendo todo mundo feliz e satisfeito. Olha aí. Física congrega muita gente, né? Parece assim uma religião, né? Olha aí, todo mundo alegre. Coisa que, sinceramente, só o vestibular para fazer isso. O vestibular, por sinal, é melhor do que carnaval. Primeiro, carnaval só tem uma vez no ano. Vestibular tem vários. Vestibular você não precisa nem pagar. Você pode levar até uma cesta de alimento que você já pode fazer o vestibular. Não é isso? Tem alguns cantos aí. E, assim, é aquela coisa que você não dorme uma semana. Aí, porque agora são 2 semanas, né, que você não dorme? Porque quando eu fazia vestibular, gente, eu não dormia uma semana. Aí, quando eu chegava em casa, eu desmaiava. Desmaiava mesmo. Porque não é dormir, não. A gente desmaia, a gente faz. Pronto. É justamente esse cansaço que vocês vão chegando. Por isso, ó, a vida é breve.
também não leve muito a sério das coisas, não. Porque quanto mais você leva a sério, mais perto da morte você vai ficar. Ixi. Bem sombrio. Bem Edgar Allan Poe agora. No dia, olha aí, Sobral. Uhul! Night of State, Sobral. No dia 29 de maio, de 1919, eu sabia. Uma equipe de astrônomos ingleses, errei, que eu disse que eram os Estados Unidos, os americanos. Estadunidenses, que diabo foi isso que eu inventei? Olha, equipe de astrônomos ingleses visitou a cidade de Sobral, no Ceará, na tentativa de comprovar a teoria da relatividade geral de Einstein, publicada em 1915. O objetivo da comitiva era verificar se a luz que vinha de uma estrela sofreria algum desvio ao passar nas proximidades do Sol. Nessa teoria, movimentos sob a ação de campos gravitacionais são compreendidos como movimentos em um espaço curvo, conforme mostra a figura a seguir. Nela ilustramos como a massa do Sol muda a nossa percepção da posição de uma estrela. Que tipo de instrumento óptico representa de forma mais precisa a função da massa do Sol na alteração do caminho de luz? Jesus. Professor, o que é isso, pelo amor de Deus? Vocês já brincaram de bila? Muito bom brincar de bila. Eu brincava de bila, eu tinha um cocão, que era aqueles rolamentos de caminhão, de coisa, né? Eu tinha um cocão, eu adorava, porque o pessoal joga de bila assim, né? Sei lá, joga assim. Eu jogava assim, para quebrar a bila dos outros, claro. E o meu cocão acho que era de caminhão, sei lá, era um bicho medonho. E aí os meninos não gostavam de brincar comigo. E uma vez eu trouxe um cocão desse para explicar a teoria da relatividade. Foi. Coloque sobre uma cama. A cama, obviamente, quando você colocar o cocão, ela vai ou não curvar? É o que acontece com a luz. O que é mais forte para atrair a luz? Buraco negro. Professor, o buraco negro ele tem um campo gravitacional tão forte que ele consegue captar até a luz. Exatamente. E ele desvia. Assim como em 1919 foi comprovada a teoria de Einstein, dessa curvatura no espaço-tempo. E que se vocês tiverem algo para fazer nesse final de semana, tem uma série de um streaming que eu não vou falar, que é muito bom, sobre viagem no tempo, que é Dark. Quem quiser, certo? Pode procurar naquele on-streaming que você sabe mesmo. O feixe emitido pela estrela antes de passar próximo ao Sol é divergente. Vamos voltar para ver? Ó. Não. Cadê? Não, é divergente, não. É convergente, ó. O raio de luz vem e ele converge para a Terra. Deixa eu só ver, que eu escrevi, acho, divergente aqui. Não, escrevi convergente. Onde foi que eu vi divergente? Ah, sim. Após a passagem, ela se torna cilíndrica. Aí sim, depois que ela passa, foi o que eu disse, ela vai convergir. A massa do Sol, então, tem a função similar à de uma lente convergente. Resposta D de dedo. Se um aventureiro ficar perdido nas proximidades de um lago congelado, poderá experimentar uma técnica de sobrevivência. Essa técnica consiste em produzir fogo utilizando apenas material de fácil combustão e um pedaço de gelo transparente retirado da superfície desse lago. Ele deverá fazer seu pedaço de gelo assumir a forma de um disco e, posteriormente, afinar suas bordas. Então, uma lente de bordas finas. Afinar suas bordas,
de modo uniforme. Para essa finalidade, o gelo assim moldado assumirá o papel de... Gente, é a minha lupa do Darth Vader. Só que com gelo. É possível, sim. O gelo passa, você vai polir uma face plana, uma face convexa, que é o mais fácil, ou então fazer as bordas ficarem mais finas. Quando o sol passar por ele, os raios vão convergir. E aí você pode acender o seu foguinho. Resposta B de bola. Os avanços tecnológicos vêm contribuindo cada vez mais no ramo da medicina, com melhor prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Vários equipamentos utilizados são complexos, no entanto, alguns deles são de simples construção. O otoscópio é um instrumento utilizado pelos médicos para observar, principalmente, a parte interna da orelha. Possui fonte de luz para iluminar o interior da orelha e uma lente de aumento, como uma lupa, para facilitar a visualização. É por isso que eu disse para vocês, a gente já tinha resolvido todas as questões. Porque todo o conteúdo teórico foi construído. E vocês podem ver, ó, considerando a figura e o exposto acima, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. A lente do otoscópio é, porque se ela funciona como uma lupa, ela tem que ser convergente. Real, não. Virtual, maior e direita. Porque se eu quero ver, ela tem que aumentar o tamanho. Se ela funciona como uma lupa, ela tem que aumentar o tamanho. Por isso, nós vamos ter o item B de bola. O buraco negro atrai a luz, certo? Mas ela consegue atravessar ou ele só absorve? Primeiro, o que acontece no buraco negro nem vai passar por fenômenos, vamos dizer, físicos compreensíveis, porque nunca ninguém passou. Parece até uma besteira o que eu estou falando, mas é verdade. Ficção científica é ficção científica. Os buracos de minhoca, eu vou atravessar um buraco de minhoca, eu vou para outra dimensão. Tecnicamente é isso. Tecnicamente é isso. O buraco de minhoca é vamos dizer assim, um portal que vai ligar dois pontos no espaço-tempo. Se você pegar um papel, é mais ou menos assim, ó. Ele curva o papel. E aí, o que vai juntar um ao outro é o buraco de minhoca. O buraco de minhoca é um buraco negro? O buraco de minhoca é menor do que um buraco negro. O buraco negro, ele é muito mais forte gravitacionalmente. E ele atrai qualquer coisa, inclusive a luz não consegue escapar. Por isso que ele é negro. A luz vai ser absorvida por ele. E o que é que acontece? Não sei. Não sei e possivelmente eu vou morrer sem saber. Porque a gente ainda tem muito a aprender com todos esses fenômenos, vamos dizer assim, gravitacionais e relacionados ao espaço e o tempo. O Einstein, no início do século passado, ele era um extraterrestre. Ele estava acima da média, como muitos cientistas estavam acima da média. Mas, como eu disse, precisa a gente estudar muito mais. Olha, para a gente ser comprovado, algumas ideias dele comprovaram-se agora por Stephen Hawking, que são as chamadas ondas gravitacionais. Então, para você ver o quanto a gente ainda tem que estudar. No caso, vocês, né? Eu estudo para ainda me resguardar de aprender todos os dias, porque ninguém sabe tudo. Mas vocês é que vão fazer a mudança futuramente. A visão, olha aí,
Que defeito da visão é esse? A imagem se forma antes da retina. Miopia, muito bem. A visão é um dos principais sentidos usados pelos seres humanos para perceber o mundo e a figura abaixo. Representa, de forma muito simplificada, o olho humano, que é o veículo encarregado de levar essas percepções até o cérebro. Sendo assim, com base na figura acima, é correto afirmar que o olho é, se fosse um olho hipermétrope, a imagem se formaria depois, ou presbíope. Como é que eu ia saber, professor? Não ia, só se ele dissesse. Porque você não sabe se ele é hipermétrope ou presbíope até que você saiba do conjunto da obra, né? Nesse caso, não, só pode ser a miopia. E a correção é feita com uma lente divergente. É o quê? Vamos lá. Que se unem para infernizar a vida do colega. Não, peraí, acho que eu passei alguma coisa. Não, é isso mesmo? Que se unem para infernizar a vida do colega portador de alguma diferença física, humilhando por ser gordo ou magro, baixo ou alto, estrábico ou míope. A miopia é um problema de visão. Quem tem esse problema enxerga melhor de perto, mas tem dificuldade de enxergar qualquer coisa que esteja distante. 3 alunos, todos eles totalmente contrários ao bullying, fizeram afirmações sobre o problema da miopia. O defeito é corrigido com o uso de lentes convergentes. Não. A imagem de objetos distantes é formada antes da retina. Correto. Ao observar uma estrela no céu, a imagem da estrela será formada depois da retina. Não. Então, nesse caso, só quem está correto é o aluno 2. Aí são 2 situações, né? Analise a situação em que diferentes raios luminosos emanam de um mesmo ponto de uma vela e sofrem refração ao passarem por uma lente. Montagem 1. A vela encontra-se posicionada entre o foco e o dobro da distância focal, ponto anteprincipal, de uma lente convergente. A imagem da vela está projetada no anteparo. Beleza. A metade inferior da lente foi obstruída por uma placa opaca. Na montagem 2, a imagem projetada será. Ele disse que estava além do anteprincipal, não era isso? Então, como é que vai ficar? Ó, vai ser projetada só a parte de baixo da nossa lâmpada. Da lâmpada não, da vela. Justamente, ó, correspondendo ao que o raio de luz pode passar. Lembra da sombra e da penumbra que eu falei? A sombra, que passam menos raios, a penumbra passam menos raios, mas mais do que a sombra, a mesma coisa iria acontecer aqui. Não ia passar pelo que estava fechado e só ia passar pela parte superior, ou seja, ia formar a mesma imagem. Poderia explicar sobre o princípio da reversibilidade da luz? Sim. É pergunta, não é uma questão não. O princípio da reversibilidade da luz é uma coisa que você pode aprender com o retrovisor do carro. Se eu tenho uma pessoa que está atrás de mim, né, e eu olho pelo retrovisor, o raio de luz saiu dela, bateu no espelho e veio para o meu olho. O mesmo caminho, só que de forma inversa, vai sair do meu olho, não é X-Men, é porque você só vê as coisas se a luz bate nela e reflete. Bate em você, bate no espelho e volta para a pessoa que está lá atrás. Isso só acontece pelo princípio da reversibilidade. Ou seja, ele muda de sentido, mas o caminho é o mesmo. O buraco negro era uma estrela? Bem provável que sim, porque como é um desvio muito grande do espaço-tempo, claro que não é uma estrela que explodiu, não. Na realidade, é como se fosse uma estrela parecida com a nossa, que ela vai crescer, vai consumir o sistema solar interno
e depois vai regredir até virar um ponto. Aí, daí, como a nossa é de quinta categoria, não, é bem provável que ela vire uma estrela anã. Mas se for uma estrela maior, ela pode ser um buraco negro. Onde é que nós temos o buraco negro mais próximo? No centro da Via Láctea. Porque no centro da Via Láctea é uma força tão gravitacional, tão grande, que só pode ser um buraco negro. Mas não fiquem com medo, não. Porque se tivesse um buraco negro aqui perto da gente, a gente não dava tempo nem de dizer tchau. Porque a gente ia ser realmente consumido. Tá certo? Galera, o tempo acabou, mas eu gostaria de pedir agradecimento a vocês, agradecer pela presença. Eu sei que é cansativo, todos nós estamos cansados, mas isso não é desculpa para a gente ir atrás da nossa vitória, tá certo? Bom final de semana, bom feriado, que Deus nos proteja. Tchau, tchau.